Você que anda atormentado, vive tomando remédios para depressão, tem insônias, tem doença que o médico não descobre a causa, está com a vida amarrada em todos os sentidos. Tem vícios, vê vultos, você tem todos os sintomas de uma pessoa que está com problemas espirituais. O que fazer diante dessa situação em que você vive? Você precisa buscar a sua libertação. Por que libertação? Porque você está escravo dos demônios. Eles não pediram para entrar na sua vida, eles invadiram a sua vida. A partir do momento em que houve brecha em você. E a brecha acontece quando você faz aquilo que o mal gosta. Ódio, mágoa, rancor, murmurações, vive falando de forma negativa e etc. Assim, o diabo vai ganhando força na sua vida. Mas aí você vai na igreja, oram por você, expulsa o mal, mas se você não se colocar na posição de lutar contra o mal, ele vai vir com tudo sobre a sua vida, porque o seu corpo é a forma dele materializar o ser dele. Como o diabo é espírito mau, ele não consegue realizar a sua vontade sem ter alguém que faça a sua vontade. Por isso que Jesus disse, e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Ou seja, o diabo já vive atormentado por natureza, mas quando ele encontra um corpo, ele encontra uma forma dele destruir aquela vida. E olha o que acontece com o diabo. Quando ele é expulso da vida da pessoa, ele vai para um lugar seco, buscando uma forma de repouso. Interessante, não é? Normalmente, quando queremos descansar, queremos ir para um lugar que tem a natureza de Deus, um lugar cheio de árvores, ou mar, verde, montanha. Mas o diabo vai para um lugar seco, porque todo lugar fértil lembra de Deus. E faz muito mal ele lembrar de Deus, pensar em Deus, nos benefícios, na bondade de Deus. Isso atormenta mais ainda ele. Mas então, mesmo ele buscando um lugar de repouso, ele não encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Olha só o que o diabo faz. Ele acha que o corpo de uma pessoa que antes fazia a sua vontade é a casa dele. E que diz o diabo? Voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Ou seja, só o tempo em que o diabo saiu daquela vida deu tempo de organizar a vida da pessoa. Limpou aquelas sujeiras que estavam dentro da vida dela, mas tem um problema aí. E o que é? Aquela pessoa usufruiu da libertação, da limpeza, da organização, mas não preencheu a vida dela com o Espírito Santo. Você acha que vai acontecer o quê? O diabo vai ver aquela vida e vai querer bagunçar novamente, trazendo com ele o espírito da desordem, só que de uma forma bem pior. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. É a pessoa que vai na igreja. Ela começa a conhecer a verdade, se liberta dos demônios, converte dos seus maus caminhos, abandona a vida de pecado. Tudo vai se encaixando, vai ficando bem. A vida dela começa a ter sentido, porém
se ela não busca o Espírito Santo com sede, ela vai deixar as coisas do mundo tomar lugar novamente na vida dela. Por exemplo, vai se levantar oportunidades de ter uma vida melhor, crescer financeiramente. Coisas vão acontecer, necessidades vão se levantar. Amizades, namoro com pessoas que às vezes nem é da mesma fé, ou se é da mesma fé, ainda não, essa pessoa não está firme com Jesus, justamente para ele e para ela perder o foco. É assim que o diabo vai ganhando força na vida da pessoa. A vida é cheia de oportunidades, mas o que você faz com ela diz se você aproveita as oportunidades que surgem na sua vida ou não. O que você ocupa a sua mente é o que diz, do que realmente tem importância para você. O que você faz com as situações que surgem na sua vida diz se você está definido ou não. Goste ou não. Você também revela ao diabo que viveu na sua vida se você aproveita o Deus Criador dos céus e da terra, ou se você leva a vida na brincadeira. As pessoas que tiveram a grande oportunidade de mudar de vida, viram o poder de Deus, viram que Deus existe, porém preferiram viver a vida à la vontade e não apreciaram a obra de Deus na sua vida. O que distanciou elas de Deus foram justamente as suas prioridades, com as suas vontades, suas necessidades e não Deus. Essas pessoas, na verdade, acabam tendo um estado pior do que quando elas vieram na igreja, né? Normalmente, quem vem na igreja vem toda destruída. Como diz a palavra de Deus, então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Quem vai? O diabo, o principal, o que comandava a vida dela antes, agora ele leva mais 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim, acontecerá também a esta geração má. Gente, é muito forte isso. Com a sua vida espiritual não se brinca. Se você não preencher com o Espírito de Deus, então você vai ocupar a sua vida com alguma outra coisa que vai naturalmente te distanciar de Deus. É exatamente isso que acontece. O seu estado fica pior. E o pior de tudo isso é que você não aprendeu a lição que o mundo te deu, né? Você veio todo destruído, todo machucado, né? E Deus fez uma reforma na sua vida. Aliás, tirou tudo aquilo que não presta, porém você não quis mudar. Não quis mudar para se inclinar a Deus. Você não buscou o reino de Deus como prioridade. Então, o que mora na sua vida então, se você não buscou a Deus, se você não se entregou de fato, de verdade, o que está acontecendo com você? Você ainda permite que essa geração má continue dentro de você. Você acredita? Você pode imaginar uma coisa dessa? Você conhecer a verdade, saber o caminho e você não fazer caso, você não se entregar por inteiro. Ou seja, você continua com aquilo que é mal, ou seja, você cultiva a coisa ruim, que é a sua vontade, as suas prioridades, as suas necessidades, e não o Deus que criou você. Poxa, ouvinte, vamos mudar isso. Mude o seu foco, tira todas as outras coisas e coloca Deus como prioridade, que aí sim você vai ser feliz de verdade, porque até então tudo é superficial, sua alegria é passageira e não continua.